Olá, bom dia pessoal. Bom, hoje nós vamos ter uma aula sobre a morfologia e a anatomia vegetal. Mais precisamente, a morfologia ela refere-se ao estudo dos principais tecidos e órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas, e a anatomia ela estuda esses órgãos. A gente vai ver três dos principais órgãos que fazem parte das plantas, que são raiz, o caule e a folha. Lembrando que esses órgãos, eles são responsáveis pela manutenção da vida das plantas, né? E, de maneira geral, as raízes constituem a parte subterrânea das plantas, ao passo que o caule e as folhas formam a parte aérea. Bom, falando um pouquinho agora sobre as raízes. Ela é a parte que fixa a planta ao solo, certo? Sendo geralmente subterrânea, ou seja, desenvolve-se no interior da terra, distinguindo-se do caule principalmente pela ausência de folhas e presença de pelos absorventes. Além disso, de fixar a planta ao solo, ela também é responsável pela absorção de água e de sais minerais, né, da terra, e também pelo armazenamento de substâncias como, por exemplo, o amido, que são os nutrientes que a planta precisa. Bom, aí vocês estão vendo todas as partes que compõem a raiz, né? Podemos ver aí 4 regiões, que é a coifa ou a zona de proteção. Ela é uma estrutura que forma um tipo de capuz e ela fica na extremidade da raiz. Ela protege o ápice da raiz contra micro-organismos e lesões por atrito com o solo. Temos aí também a zona lisa, certo? É a região onde as células estão se alongando, ou seja, ela também pode ser chamada de zona de crescimento. Ela é responsável pelo crescimento da raiz em comprimento e não tem pelos nessa região. Tem a zona pilífera, ou de absorção, que é a região onde ficam os pelos absorventes, e é justamente nela que vai ser realizado o processo de absorção de água e sais minerais. Posteriormente, vão percorrer os vasos da planta, chegando até as folhas. Temos também a zona suberosa ou de ramificação. Ela é a região onde vão surgir as raízes laterais, como vocês podem ver aí no desenho. Além disso, ela assegura maior fixação da planta no solo e amplia consideravelmente a superfície de absorção. O conjunto de todas as raízes de uma planta é chamado de sistema radicular, e existem 2 tipos de sistemas. O pivotante ou axial é constituído por uma raiz principal que penetra profundamente no solo e dela parte várias raízes secundárias. É o tipo de raiz de mangueiras, de laranjeiras, goiabeiras, entre outras plantas. E tem o sistema fasciculado. Nele não existe uma raiz principal, formam-se várias raízes finas que não penetram muito no solo. É o tipo de raiz das gramas, por exemplo, milho, da cana e das palmeiras. Aqui a gente vai ver agora a classificação das raízes. As subterrâneas ou terrestres, né, como o próprio nome diz, elas se desenvolvem no interior da terra. Essa daí vocês estão vendo o exemplo da raiz axial ou pivotante, né? Vocês estão vendo que ela tem uma raiz principal e várias ramificações. Aí tem a raiz fasciculada, como eu falei anteriormente, que também é chamada de cabeleira. São dotadas de raízes que saem do mesmo ponto, ficando embaraçadas. Todas elas têm praticamente o mesmo comprimento e a espessura também bem parecida. Um exemplo desse tipo de sistema é o milho, né? E tem aí a raiz tuberosa.
E a principal função dessas raízes é o acúmulo de reservas da planta. A gente vai ter aí nabo, rabanete, a mandioca, né, ou a macaxeira, batata doce, a mandioquinha e a cenoura. São as principais raízes tuberosas. Todas elas armazenam matéria orgânica na forma de amido e por isso elas fazem parte da dieta das populações humanas. Aí no exemplo vocês estão vendo o maxial tuberosa, que é a cenoura, reserva acumulada no eixo principal, e a mandioca, que é uma tuberosa fasciculada, né, que a reserva fica acumulada nas raízes secundárias. O interessante é que vocês saibam também que as fasciculadas são importantes na manutenção do solo, principalmente se for um solo instável ou acidentado, como o solo arenoso, encosta, barragem, porque elas agregam partículas e acabam reduzindo a erosão. Então, o plantio, por exemplo, de bambus é uma estratégia usada para estabilizar barragens de pequenas represas. Aí tem um exemplo bem interessante de uma raiz tuberosa, né, que é a mandioca, que eles conseguiram aí 35 quilos, bem grandinha mesmo. Agora, as raízes aéreas, que são aquelas raízes que se originam nos caules. Aí, como exemplo, a gente tem as raízes suportes, são aquelas raízes que se originam a partir do caule e vão até o solo, servindo, pelo nome já diz, né, de suporte para as árvores. Tem as raízes cintura, são aquelas que se desenvolvem ao redor de um suporte. Esse suporte pode ser um muro, outra planta, uma estaca, enfim. Suas paredes celulares são fortalecidas com uma substância chamada de lignina, que deixa ela mais forte, que se trata de uma parte da pele da planta, vamos dizer assim, que absorve toda a água despejada pelo caule. Aí vocês estão vendo exemplo desses dois tipos de planta, né? A suporte e a cintura. A cintura a gente pode ter exemplo daquelas plantas epífitas, né? Como as orquídeas, por exemplo. Elas são plantas que crescem sobre as outras, porém não causam nenhum problema para elas. Ainda dentro das raízes aéreas, a gente tem as estrangulantes, que tem grande quantidade de ramificações, o tronco das árvores como suporte para se enrolar, e vocês estão vendo o mata-pau. Temos as raízes tabulares, que se desenvolvem na horizontal, ou seja, sobre o solo, né, na superfície do solo, e exercem a função de respiração e fixação. A principal característica é a forma aplanada, né? Vocês vejam que a gente já observa praticamente as raízes todas lá de fora, não tem quase nada no interior do solo. Tem aí o exemplo a figueira. Aí só para exemplificar como elas estrangulam mesmo, por isso que elas são chamadas assim, o mata-pau. Ainda dentro das raízes aéreas, a gente tem as respiratórias ou pneumatóforos, que são raízes encontradas em ambientes aquáticos, úmido, muito mole e riquíssima em matéria orgânica. Elas crescem para fora do solo e possuem poros que acabam captando o oxigênio, que são chamados de pneumatódios, para que ocorram as trocas gasosas entre elas. É muito comum no solo dos manguezais. As raízes grampiformes é um tipo de raiz que tem uma ligação muito forte com o substrato e permite a fixação do vegetal em locais que tenham declive. Um exemplo é uma planta bem estranha, a Aera, vocês podem depois pesquisar uma imagem dela. Ainda temos as raízes sugadoras, certo? O que são chamadas também de austórios. Geralmente são raízes de plantas parasitas e elas podem ser de dois tipos. A M-parasita, que é como se fosse uma parasita falsa, né? Ela rouba, sim, uma parte da seiva da planta, que é a seiva bruta, mas
ela rouba de, vamos dizer assim, de brincadeira mesmo, porque ela consegue fazer a fotossíntese e produzir seu alimento. Um exemplo aí a gente está vendo a erva de passarinho. Já a holoparasita, não. Essa é a que chama de parasita verdadeira, porque elas não conseguem fazer fotossíntese. Então, elas vão absorver já a seiva elaborada da planta. Um exemplo é o cipó-chumbo. Aí tá mostrando a erva de passarinho. E aí vem um caso especial, as raízes adventícias. Elas não são originadas da radícula, não necessariamente da raiz, e sim de caules ou folhas. Um exemplo aí seria o milho e a cana-de-açúcar. Elas também são encontradas nas samambaias, certo? E elas atuam, na verdade, como se fosse uma escora, ampliando a base de fixação ao substrato, ao solo, e compensando a pouca profundidade do sistema radicular, ou seja, as suas raízes fasciculadas. Então, elas nascem sobre o solo. Agora vamos para o caule. Bom, o caule, ele é o órgão da planta que fornece o suporte mecânico, para folhas, flores e frutos, e também é responsável pela disposição destas partes na planta. A gente tem aí, com relação à consistência, os caules chamados de herbáceos. Eles são caules pequenos, flexíveis, comuns em ervas, como, por exemplo, o coentro, o manjericão e a pimenta. Tem os sublenhosos, que são caules que, junto com as raízes, também são de plantas pequenas. Um exemplo, a gente está vendo aí a alfavaca. Ainda com relação à consistência, tem os lenhosos, que já são caules que têm muito lignino, são mais rígidos, são geralmente de grande porte e com um aumento bem maior no diâmetro. E como exemplo, a gente tem aí o mogno. Com relação ao hábito, a gente tem os caules chamados de ervas, que são plantas pouco desenvolvidas, de consistência herbácea, ou seja, pequenininha, como a gente está vendo a violeta. Tem os subarbustos, que são plantas que chegam a ter 1,5 m de altura, certo? E como exemplo tem aí o chubinho. Tem o arbusto, que já são plantas de altura média, inferior a 5 metros, são mais resistentes do que os subarbustos. Tem ramos mais lenhosos, sem um tronco predominante, ou seja, o caule ele é ramificado a partir da base da planta. Como exemplo, temos aí a acerola. Tem ainda a árvore mesmo, que são plantas maiores que 5 metros, com tronco nítido e crescimento secundário, ou seja, a parte ereta é a haste e a ramificada fica lá na copa. Você vê todo o caule e a ramificação só na copa. Tem um exemplo aí, o jequitibá. Tem a arvoreta, que é uma árvore pequenininha com tronco principal curto. Tem aí o ipê de jardim. Tem a trepadeira, que é um caule tipo cipó, trepador, pode atingir vários metros. Ele utiliza a planta, como o nome diz, só para fazer a sustentação. A gente tem aí o maracujá. Com relação ao habitat, ele pode ser aéreo, subterrâneo ou aquático. Os aéreos, eles podem ser o tronco, que é um caule robusto, crescendo mais na base, com ramificações mais assim no ápice. Como exemplo, a gente tem a sapucaia, as mangueiras, os pinheiros. Tem a haste, que é um caule pequeno, ereto, herbáceo, com folhas nos nós. Como exemplo aí vocês têm o coentro, tem também o arroz, o feijão, são plantas que também têm esse tipo de caule. Tem o estipe, que é um caule geralmente cilíndrico, não ramificado, com folhas apenas no ápice. Como exemplo, a gente tem aí a palmeira. Tem ainda o como, que é um
caule ramificado e tem uma divisão entre nós e entre nós, né? E tem folhas desde a base. Aí tem os ocos e os cheios. Os ocos, quase toda a medula desaparece nos entrenós. E como exemplo tem o bambu. Se você abrir já é oco mesmo, não tem nada no seu interior. Os cheios, eles apresentam os entrenós com medula. E aí, como exemplo, a gente tem a cana-de-açúcar. Temos ainda os caules rastejantes, que são aqueles que crescem paralelamente ao solo, podendo ser o estolonífero, o estolão. Eles formam raízes adventícias, ramos aéreos em nós consecutivos e intercalados. Eles servindo à reprodução da planta, e de cada nó se desenvolve uma planta que será independente. Como exemplo, tem o morangueiro. E tem o que é chamado de sarmentoso ou prostrado, que é um caule que se prende ao solo por um único ponto de fixação e que ele cresce rastejando, sem formar outros pontos de enraizamento. E aí, como exemplo, a gente tem a abóbora. Temos ainda os caules subterrâneos, que são estruturas que associam as funções de armazenamento de reserva e forma de propagação vegetativa. Eles garantem a vida da planta quando as partes aéreas morrem pelo frio, seca ou queimada. O bulbo, o caule propriamente dito, ele é reduzido, né, do qual vai partir muitos catafilos densamente dispostos. O que é que a gente observa aí? O bulbo é o tipo da cebola e do alho. Ele é uma formação complexa, tem um pequeno caule achatado e partem delicadas raízes envolvido por folhas suculentas. E tem aí também o lírio, né? Outro exemplo. Na imagem não mostra, mas tem um tipo de caule que é o caule da batata inglesa e do inhame, que é o chamado tubérculo. Ele é desenvolvido pelo armazenamento de amido, então também são caules comestíveis pela nossa espécie. Para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre as folhas. É um órgão com forma de lâmina, né, expansão presa ao caule por meio de um eixo, que é chamado de pecíolo. Sua principal função é a captação da luz para realizar o processo de fotossíntese e também é responsável pela transpiração da planta. Armazenam água e nutrientes e podem também ser utilizados como estruturas de defesa. A gente vai já ver que tem algumas folhas que sofrem modificações para fazer essa defesa da planta. Uma folha completa é constituída de limbo ou lâmina, pecíolo, bainha e estípulas. Qualquer uma dessas partes pode até faltar, entretanto, é raro a gente não verificar o limbo. Então, o limbo geralmente ele está presente. Aí está mostrando a planta e as suas partes. Aí vocês observam o limbo, que é a estrutura que fica bem no centro da planta, como se fosse o risquinho que fica no meio da folha, né? Aí tem o pecíolo, que é a hastezinha que liga a folha ao caule. Tem as nervuras, que são aqueles risquinhos secundários. Tem a estípula, que são estruturas que ficam na base do pecíolo, e por último a bainha, que é a parte final do pecíolo. Elas podem ser classificadas como simples ou composta. As simples, elas têm um limbo inteiro e o pecíolo sem ramificações. Nas nervuras, a gente vê tecidos de condução e tecidos de sustentação. Já a folha composta, o limbo ele é dividido em partes menores, que são chamados de folíolos, e o pecíolo é ramificado. Aí vocês estão vendo o exemplo no desenho da folha simples, observem o pecíolo dela, o limbo,
e a estípula. Já na folha composta, a gente tem aí o pecíolo, tem a estípula também, mas aí ao invés de ter um limbo, ela tem os folíolos, né? Não é só uma folhinha, é como se fosse um conjunto de folhas, podendo ter tamanhos diferentes. As folhas de dicotiledôneas diferem das monocotiledôneas, que são plantas que fazem parte do grupo das angiospermas, que a gente vai estudar mais na frente, justamente por conta dessas nervuras que elas possuem e pela presença do pecíolo. Por exemplo, na mono a gente não tem o pecíolo e na dicotiledônea a gente tem o pecíolo. E o limbo, na mono, a gente observa que tem a nervura central e na dicotiledônea a folha ela é totalmente cheia de risquinhos, certo? E aí o que eu falei para vocês, as variações que elas podem sofrer por conta do local ou de alguma, vamos dizer assim, precisão, né? Elas podem sofrer heterofilia, que são algumas folhas que são diferentes das outras numa mesma planta. Pode ter anisofilia, que são aquelas que possuem folhas diferentes no mesmo ramo, né? Elas podem sofrer a modificação, que é os espinhos, para justamente a questão de proteger contra predadores. Aí a gente vê que essas plantas são bem comuns aqui na nossa região. Tem o cladódio, que é um caule modificado que assume a aparência e a função fotossintetizante de uma folha, mas que apresenta um crescimento contínuo devido à gema, à presença de uma gema apical. Já um caule que foi modificado para parecer uma folha, certo? E também a gente observa que ele tem espinhos. Tem as gavinhas, que são estruturas filiformes, podem ser simples ou não, e a função dela é agarrar os ramos, galhos, folhas ou qualquer outro objeto que sirva de apoio para a planta em crescimento. Um exemplo comum das gavinhas é o maracujá. Tem as brácteas, que são folhas destinadas para dar proteção às flores, são falsas flores, e auxílio na atração dos polinizadores. Aí, como exemplo, a gente tem o bougainvillea, né? Tem as espatas, que são folhas modificadas que protegem a inflorescência. Quando a gente for estudar flores, aí eu explico para vocês bem direitinho o que é. Como exemplo, a gente tem o copo de leite. E tem as escamas e catafilhos, que são folhas geralmente subterrâneas que vão armazenar uma substância nutritiva. Um exemplo, a gente tem a cebola. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.